Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desse sábado, a nossa última leitura. Amanhã já estaremos estudando a aula dessa lição, se Deus quiser, né? Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 10, que será aplicada amanhã, que traz por título A Última Defesa de Jó. Hoje a leitura encontra-se no capítulo 31, os versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta os meus passos? Se andei com vaidade, e se os meus pés se apressou para o engano. O comentarista coloca o seguinte tema nessa leitura: quando Deus sonda o caminho dos homens. Aqui Jó continua, irmãos, esse capítulo inteiro ele apresentando possíveis pecados que poderiam ter sido cometidos por ele, mas ele usa muito essa palavrinha, se, né? Ou seja, ele tem a consciência de que não cometeu, ele acredita que de fato ele não teve essa prática, ele não praticou esses pecados, mas eram pecados possíveis, e o que ele consegue enumerar, em torno de 16, se não me falha a memória. E ele apresenta essa questão. Ele apresenta que os dois versículos falam disso, que ainda que ele fizesse alguma coisa, que seus passos se apressassem por engano, se ele andasse no caminho da vaidade, se ele vivesse de uma forma a querer enganar as pessoas, ele não ia conseguir enganar a Deus. É a análise dele. Porque ele diz o seguinte: Deus sonda os caminhos dos homens, né? O versículo 4, ou não vês ele os meus caminhos? Ou seja, Deus não está vendo o meu caminhar? Se a gente lembrar, irmãos, no início do livro, quando tem aquela situação, né, um tanto quanto seria para nós hoje bizarra, um tanto quanto até impensada, que é Deus conversando com o diabo e ponderando sobre a vida de alguém. Aquilo hoje para nós é inaceitável, né, de forma alguma. Aconteceria segundo o que a Bíblia nos informa. Nós já falamos disso. Então, ou seja, Deus dá testemunho de Jó. Por que Deus dá testemunho de Jó? Porque ele, de fato, sabia por onde Jó andava. De fato, ele observa o caminho de Jó. De fato, ele tinha conhecimento da vida de Jó. Agora, por que Deus tinha esse conhecimento da vida de Jó? Por que Deus fala de Jó e não fala de nenhum dos seus conhecidos, familiares, amigos? Os 3, por exemplo, que vieram para tentar corrigi-lo. Por que Deus não faz esse tipo de apresentação dessas pessoas e faz a apresentação de Jó na história? Simplesmente porque, segundo hoje a visão que nós temos no Novo Testamento, segundo o que o Novo Testamento nos apresenta, e segundo o que os profetas nos apresentam, um pouco Moisés, mas é mais apresentado pelos profetas, Deus não anda com todo mundo. Deus anda com algumas pessoas. E aí a gente vai observar através de Jesus Cristo que Deus anda com aqueles que lhe dá alegria. Porque quem lhe dá alegria, quem dá alegria ao coração de Deus, são aqueles que também têm alegria na presença de Deus. Se alegram em estarem na presença de Deus. Provérbios, capítulo de número 21, os versículos 2 e 3 dizem o seguinte, que é só para cooperar com essa leitura. Diz o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então, pois bem, aos nossos olhos, é o que o provérbio está falando, aos nossos olhos, não tem nada de errado da forma como nós vivemos. Até aqui chama a atenção até um pouco para o que Jó está dizendo.
Porque aos olhos de Jó, de fato, ele não tinha pecado nenhum. Mas e aí? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Pedro diz que seríamos mentirosos se falássemos que não temos pecado. Seríamos mentirosos, ou seja, já estaríamos pecando. Se a gente disser que não tem pecado, já estaria pecando, porque estaria mentindo. Porque ele analisa aqui o que o escritor apresenta, o escritor de Provérbios apresenta, é que o parâmetro de medida, se imaginarmos uma balança, e nessa balança for colocado o nosso caminho, do outro lado dessa balança precisa ter um contrapeso, uma medida, para isso ser calculado. E aí, qual é a medida? De onde vem a medida para dizer se o nosso caminho é bom ou ruim? Se o nosso caminhar, né, é bom ou ruim? De onde vem essa medida? Qual é essa medida? Essa medida vem do coração de Deus. A lei em si tentou fazer isso de forma ineficiente, que é essa coisa de você apontar regras. Pode observar que assim também são as religiões. As religiões tentam apontar regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e pode isso, pode assim, pode assado. Tem que agir dessa forma, tem que agir daquele outro jeito. E o Velho Testamento, o Novo Testamento vem provar que o Velho Testamento já estava equivocado e que não era assim que deveria ser avaliado. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, isso fica mais evidente para a gente, porque a carta aos Hebreus vai mostrar quanto que é mais profundo essa análise do coração do homem que Deus faz, o quanto ela é mais eficaz do que o Novo Testamento consegue, ou do que o Velho Testamento consegue expressar. O Velho Testamento fala de regras, enquanto isso o Novo Testamento fala de relacionamento. O Velho Testamento fala de permissão e não permissão, enquanto isso o Novo Testamento fala de convivência, de relacionar-se dia a dia. O Deus do Novo Testamento, o Deus revelado pelo Novo Testamento, é o Deus que vem morar com você na sua existência, com as suas debilidades. O Deus que respeita a sua fraqueza. E ao longo da sua vida vai trabalhar com você essa sua fraqueza. E vai te auxiliar, e vai te ajudar, e vai te fortalecer. O Deus do Velho Testamento, o Deus revelado pelo Velho Testamento, traz essa visão humana de um Deus punitivo, um Deus que é dualista, ou você está com ele, ou você está contra ele. Ou você é uma pessoa de bem, ou você é uma pessoa de mal. Enquanto isso, o Novo Testamento nos apresenta um Deus que é mais compassivo, um Deus que é misericordioso, um Deus que tolera as nossas fraquezas, um Deus que convive com a nossa imperfeição. E pela caminhada, durante a caminhada, essa é a graça da presença de Cristo. Esse foi o presente que nós recebemos, que é durante a caminhada com Cristo, a caminhada de uma vida. Não é uma caminhada de um dia, não é uma caminhada de um ano, é uma caminhada de uma vida. É desde o momento que você aceitou Jesus até o momento que você for para a eternidade. Em todos esses momentos, lá na eternidade, nós já falamos aqui sobre isso, lá na eternidade também estaremos aprendendo com Cristo. Ou seja, esse relacionamento que vai crescendo, que vai aumentando, que vai se fortalecendo, a ponto, irmãos, de não haver a escolha de eu obedecer ou não a Cristo, porque eu já o faço por amor e por graça. Semelhante a um casamento, semelhante a um relacionamento entre um homem e uma mulher, que o respeito, a fidelidade não é algo imposta apenas pela sociedade,
Não é o marido não trai a mulher e a mulher não trai o marido simplesmente porque tem medo do que a sociedade vai dizer para ele. Que aí é aquela história de que a pessoa não peca por falta de oportunidade. Porque se tivesse oportunidade, pecaria. Se tivesse oportunidade, trairia. Se tivesse oportunidade, cometeria adultério. A palavra, de vez em quando, dá embolada na cabeça da gente. Teria cometido adultério. Quando, na verdade, um relacionamento amadurecido, um relacionamento maduro de verdade, ele perpassa isso, ele ultrapassa isso. Essas coisas não fazem parte do pensamento do casal. Por quê? Porque a convivência dos dois é algo que já se tornou uma parceria de absoluta fidelidade, onde um não consegue viver sem o outro. Esse é o verdadeiro amor que deve permanecer em nossos corações em relação ao nosso cônjuge. Não consegue sobreviver sem o outro. Não existe um mundo onde o outro não exista. Não existe essa possibilidade. Não há espaço para uma terceira pessoa, ou para uma segunda, né, vamos dizer assim, para uma segunda pessoa. Não tem espaço para isso. Por isso tornamos-nos uma só carne, porque não dá para separar. E isso aqui, irmãos, não é lei moral. Isso aqui não é lei da sociedade. Então, o relacionamento com Cristo, que é o que o Novo Testamento vai nos revelar, é exatamente isso, onde nós vamos nos aprofundando cada dia mais nesse relacionamento com Cristo, onde nós vamos nos aprofundando cada vez mais, nos estreitando cada vez mais nesse relacionamento com Cristo, de tal maneira que não dá mais para... Não existe um mundo onde Cristo não esteja na nossa vida. Não existe essa possibilidade mais. Não existe mais essa razão, porque nós vivemos constantemente. E conviver com Cristo, irmãos, significa que muita coisa que Ele quer, nós vamos deixar de fazer. Muita coisa que Ele deseja, nós vamos deixar de fazer, pelo menos por agora, enquanto estamos amadurecendo. Só que Ele nos respeita nesse ponto. E na medida que nós vamos nos entregando cada vez mais a Ele, Ele vai limpando o nosso coração, Ele vai limpando a nossa vida, que isso é a santificação. Ele vai nos purificando. E enquanto Ele vai nos purificando, Ele permanece nos justificando diante de Deus. Que é aquela parábola do lavrador, que recebe a ordem de cortar uma determinada árvore. E ele fala com o dono da terra, com o dono daquela árvore, e diz: me dá mais um ano, deixa eu trabalhar mais um ano com ele, com essa árvore. Se no final desse ano não der fruto, a gente corta. Mas me dá mais um ano, deixa eu trabalhar mais um ano com ela. Quem sabe o fruto que pode ser tirado de lá. E foi isso que Deus fez com a nossa vida. Foi isso que Cristo fez conosco. É pedindo: deixa eu trabalhar mais um pouquinho com ele. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho com ela. Quem sabe essa fraqueza pode ser fortalecida. Quem sabe dessa fraqueza saia uma força que ele nem sabe que tem, que ela nem sabe que tem. Meu querido, que não seja uma ameaça para a sua vida, que jamais seja uma ameaça para a sua vida a possibilidade, o pensamento de que Deus está observando os seus passos. Que não seja isso uma ameaça, mas que seja isso um consolo. Deus observa cada passo que você dá, não para te punir, mas porque Ele te ama e Ele quer caminhar com você. Amém? Entenda isso e glorifique a Ele por causa disso. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte da sua vida. Recebe o Senhor de braços abertos e caminhe com Ele. Permita Ele fazer parte da sua história. Meu querido, que Deus te abençoe neste dia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que esse final de semana seja um final de semana recheado da presença do Senhor. Fiquem em paz e Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém?